Olá, como vai? Mais um encontro de oração da Igreja Betel aqui em Pouso Alegre. Estamos felizes por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus tem realizado no meio do seu povo. E é interessante que quando nós falamos venha ser igreja com a gente, estamos nos referindo à igreja do Senhor. A igreja que adore ao Senhor em espírito e em verdade. E é por isso que esse convite é feito todas as quintas-feiras a você. Venha ser igreja com a gente. Venha adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos falar do amor de Deus. E não podemos esquecer também de lembrar a você, dê o seu like, compartilhe essa mensagem a quem necessita ouvir da palavra de Deus. E no final nós estaremos colocando a realização do culto de gratidão a Deus pelo nosso centro de treinamento. Venha nos conhecer, venha fazer parte dessa grande obra que a Betel está realizando e que Deus assim nos abençoe. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz
traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Começo, meio e fim, tua voz é tudo. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento, tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim, tua voz é tudo. Tua voz é tudo. A oração é uma chave, a oração é uma flecha, a oração é um investimento. Vamos então abrir a Bíblia em João 4,36. Se tiver alguém perto de você sem a Bíblia, você pode chegar pertinho dele, pertinho dela, se apresentar, compartilhar a sua Bíblia e abençoar o seu irmão. Evangelho de João, capítulo 4, verso 36. Nós vamos ver vários versos essa noite. João 4,36 é o nosso ponto de partida. São palavras de Jesus Cristo. Ele falou: quem ceifa já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa juntamente se regozijem. Jesus aqui está nos falando sobre um investimento que traz resultado. A gente sabe que quando se fala em investimento, a primeira associação que nos vem à mente é do mundo financeiro, onde você vai colocar o dinheiro no banco, fazer uma aplicação, ou os mais ousados vão à bolsa de valores numa tentativa de multiplicar o seu capital. Mas se existe investimento material, existe também investimento espiritual. E o investimento espiritual não é de modo algum inferior ao material, muito, muito pelo contrário. A oração, meus queridos, não é apenas uma maneira que nós temos de nos comunicar com Deus, e é claro que isso é o mais importante da oração. Mas a oração não é apenas isso. A oração é também uma maneira de nós investirmos, e investirmos aqui e na eternidade. Se você reparou,
no versinho que nós estamos considerando, que é o verso 36, Jesus está dizendo que a recompensa desse investimento de oração acontece tanto aqui quanto lá. Em outras palavras, se você orar, você vai receber bênçãos aqui nesta vida e também vai receber bênçãos na eternidade. Parte da resposta de oração você vai ver aqui. Parte da resposta de oração você vai ver no céu. Jesus falou: quem ceifa já está recebendo recompensa. Então, quando a gente ora, a gente já está recebendo recompensa. A gente já vê o resultado daquilo que a gente pediu. Mas Jesus disse, também está ajuntando para a vida eterna. Em outras palavras, há respostas de oração que nós não vamos ver aqui. Nós vamos ver no céu. Mas cremos que vamos ver. Um homem tinha o costume de anotar os pedidos de oração em um caderno. E, de alguma forma, aquele caderno sumiu, ele perdeu o caderno. Ficou muitos anos, até esqueceu do caderno. Um dia, numa dessas arrumações que a gente faz em casa, eu acho que todos nós fazemos isso de vez em quando, e tiramos um monte de treco que a gente não usa mais, porque precisa encontrar um espaço para as coisas novas. Eu sei que lá no meio da arrumação, aquele homem encontrou o velho caderno que ele nem se lembrava. Ele ficou curioso, abriu as páginas e viu ali registrados pedidos que ele tinha feito anos atrás. E aqueles pedidos haviam sido respondidos, haviam sido atendidos. E eram pedidos que aquele homem nem lembrava, porque o caderno era de anos passados. Então aquele homem chegou à seguinte conclusão: eu esqueci das minhas orações, mas Deus não esqueceu. Eu esqueci aquilo que eu tinha pedido, nem lembrava mais. Mas Deus não esqueceu. Irmãos, Deus não esquece. Nenhuma oração, nenhuma prece cai por terra. Por isso Jesus Cristo falou que a gente colhe aqui, a gente colhe na eternidade, mas a gente colhe, porque a oração é um investimento. Vamos então tecer 5 considerações a respeito da oração como investimento. Primeira, a oração é um investimento de amor que podemos fazer na vida de pessoas, grupos ou nações. Através da oração, podemos abençoar vidas. Que vidas, meus irmãos? As vidas das pessoas que nos são caras, que nos são próximas. A vida de pessoas que a gente nem conhece, não faz parte do nosso dia a dia. E até mesmo a vida de pessoas que se opõem a nós. Talvez você se lembre daquela passagem em que Jesus disse que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Eu não sei se você tem um inimigo. A gente que fala assim, crente não tem inimigo. Não é bem verdade. A gente não é inimigo de ninguém, mas tem gente que é inimigo da gente. E o que nós devemos fazer pelos nossos inimigos? Orar. A oração é um investimento que nós fazemos em vidas. Na vida dos amigos, dos conhecidos, dos desconhecidos e até mesmo dos inimigos. É no livro de Hebreus, no capítulo 6, versículo 10, que o autor diz, você pode ler junto comigo? Vamos juntos? Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que para com seu nome mostrastes, porquanto servistes aos santos e ainda os servis. Deus não é injusto para esquecer. Deus não é injusto para esquecer. A oração não vai cair por terra. A prece não vai ser desconsiderada. Deus não é injusto para esquecer. Para esquecer o quê? Da nossa obra. Da nossa obra em favor de quem? Dos santos.
Nós servimos os nossos irmãos, os nossos familiares, nós prestamos serviço a eles quando nós oramos. E a Bíblia diz que Deus não é injusto para esquecer desse fato e para deixar sem resposta as nossas orações. Então a oração é um investimento que nós fazemos em vidas. Alguém pode até proibir você de lhe pregar o Evangelho. Alguém pode até dizer a você, olha, não me fale de Jesus, não me fale de Deus, mas ninguém pode proibir você de orar. Ninguém pode impedir você de orar. Então, às vezes, a gente está falando de Deus para um filho e está na hora de começar a falar do filho para Deus. Orar, interceder, clamar, é investir. A Bíblia está dizendo que se a gente fizer isso, Deus não vai ser injusto a ponto de esquecer. E Ele vai dar resultado a esse investimento. Segunda verdade que nós podemos considerar essa noite. A oração é um investimento cujos dividendos serão recebidos ao longo da vida e até depois dela. Um homem chamado George Miller ganhou o apelido de Príncipe da Oração. George Miller foi um adolescente rebelde. Ele vivia onde hoje é a Alemanha, região continental da Europa, mas George Miller era um adolescente rebelde e o pai dele, para manter ele longe das encrencas, mandou ele para Londres. E ali em Londres ele acabou se convertendo, ele aceitou o Evangelho. E passou por uma profunda transformação. Na época de George Miller, Londres estava repleta de órfãos, de meninos e meninas de rua, de crianças que tinham perdido o pai e a mãe e eram explorados sexualmente, fisicamente. Então George Miller desejou abrir um orfanato, mas com uma condição. Ele disse a Deus, Senhor, eu vou abrir um orfanato e eu vou cuidar dessas crianças que estão na rua, mas com uma condição. Eu nunca vou pedir ajuda para ninguém, só para o Senhor. Se a gente estiver passando necessidade, eu não vou contar para ninguém, só vou contar para o Senhor. Imagine, ele não tinha nenhum apoio financeiro. O governo não dava dinheiro, a igreja não dava dinheiro, ele sustentava o orfanato com as ofertas que ele recebia. Às vezes, o dia começava e as empregadas diziam, Dr. Miller, nós não temos nada para o café da manhã. E ele dizia, Deus proverá, coloca a mesa. E aí aquelas empregadas arrumavam a mesa, colocavam os pratos. E as crianças, imaginem, né, os órfãos acordavam, iam para a mesa e daqui a pouco batia alguém na porta e falava que o caminhão do pão tinha quebrado e estava doando o pão, ou que o caminhão do leite tinha quebrado na rua e estava doando leite. Era assim, a vida dele era uma vida de fé. Ele vivia pela fé. Homem de oração. E com isso ele abriu vários orfanatos em Londres e cuidou de milhares de órfãos. Mas George Miller não orava apenas pelos órfãos, ele orava pelas pessoas. Ele orava pela conversão dos seus amigos e ele orou durante 50 anos, pela conversão de 5 amigos. Eu não sei você que está aqui hoje, se alguém orou para você se converter. Eu não sei se você aqui está aqui hoje, deve o fato de você estar numa igreja, a oração de um pai, de uma mãe, de um professor, de um amigo, eu não sei. Mas eu também não sei se essa pessoa orou por você 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu não sei. George Miller tinha 5 amigos e ele orou por aqueles amigos durante 50 anos. 4 se converteram. 4 se converteram. Aí ele morreu. O George Miller morreu. E o 5º se converteu 10 anos depois da morte dele. Então o que a Bíblia nos ensina é que algumas
orações, a gente vai ver a resposta aqui nessa vida. Mas outras, às vezes, irmãos, a gente vai partir. E a resposta só vai chegar depois. Vamos ler o que Jesus falou em João 4, 37 e 38, todos juntos? Porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. O que significa isso? Que você ceifa coisas que você não semeou. Existem bênçãos na sua vida que são colheita da semeadura de outros. E você, sem ter investido, sem ter suado, sem ter pago o preço, recebe. Mas também existem coisas que você semeia, dobra o joelho, sua diante de Deus, e que você não vai colher. Outro vai colher. Assim como existem bênçãos na sua vida, que são resposta de oração de outras pessoas, existem orações que você faz que vão ser bênção na vida de alguém que vai chegar depois de você. Deus foi muito gentil comigo ao longo do meu ministério, porque eu já estou para fazer 40 anos de pastor, e foi um ministério tranquilo, tanto na Igreja Batista em Paú, quanto aqui na Igreja Batista em Mata da Praia. E às vezes eu ouço pastores falando das igrejas deles e como eles sofrem lá na igreja deles, e eu penso, puxa vida, eu nunca passei por isso. Às vezes eu vejo um pastor reclamando lá dos diáconos: nossa, os diáconos da minha igreja são terríveis. E nos meus 40 anos de ministério, os diáconos sempre foram meus amigos, meus conselheiros e bênção. E eu sei que tudo isso é resposta de oração. Isso é resposta de oração. É porque alguém orou por mim. Na verdade, quando eu tinha 2 anos de idade, eu fiquei hospitalizado durante 1 mês. Os médicos me desenganaram e a igreja orou por mim. Eu acho que Deus já sabia assim, esse menino vai ser pastor, então ele precisa de oração. Me colocou lá no hospital para muita gente orar por mim. E aí quando eu ficasse grande, eu pudesse colher o resultado daquelas orações que os outros fizeram. Aí, em outras palavras, eu sou abençoado não porque eu orei, mas porque alguém orou por mim. Eu não semeei, mas eu colho. Como Deus é bom e como a igreja é importante. Mas assim como eu estou colhendo coisas que eu não semeei, eu preciso semear coisas para outros colherem. E algumas bênçãos que eu peço ao Senhor, não sou eu quem vai colher, mas outras pessoas irão colher. O importante é que a vontade de Deus será feita e vidas serão abençoadas. Então, esse investimento que a gente recebe, os dividendos, a gente pode receber hoje, a gente pode receber daqui a 50 anos, ou a gente pode até morrer sem receber, mas outro vai receber em nosso lugar, e o nosso galardão nos céus não ficará perdido, porque Deus não é injusto para esquecer. Vamos em frente? Terceira verdade sobre a oração como um investimento. A oração é um investimento que pode ser feito de forma planejada ou espontânea. Normalmente, quando alguém vai fazer um investimento, pensa bastante. Eu tenho aqui esse recurso, eu quero que ele se multiplique, vou garantir a minha aposentadoria, eu tenho esse dinheirinho, onde eu vou colocá-lo? Às vezes a gente pesquisa, vai na internet ou conversa com especialistas, procura o gerente do banco, porque você sabe que o seu dinheiro é suado, é merecido e você precisa dar a ele o melhor destino possível. Há até um ditado que fala que dinheiro não aceita desaforo. Há um outro ditado que diz que o tolo e seu dinheiro nunca ficam muito tempo juntos. Então a gente pensa, a gente faz esse investimento planejado. Com a oração é a mesma coisa. Existem alvos de oração que a gente coloca diante de Deus, a gente escreve no caderninho, a gente consagra um jejum, não é assim?
e você coloca aquilo para Deus toda vez que você acorda, ou você coloca aquilo para Deus toda vez que você vai dormir, ou você faz um propósito, uma campanha, e você diz: Deus, eu vou orar por tanto tempo por essa pessoa, ou tanto tempo por esse alvo, eu vou pagar o preço em oração, Senhor, por essa vida. É um investimento planejado, pensado, calculado. Mas também, às vezes, a oração é um investimento inesperado, é uma coisa que acontece, espontânea. Você está andando no meio da rua, você recebe um telefonema, é uma coisa que você não planejou. Não estava no seu projeto, mas estava no projeto de Deus. O que você faz? Ora. Você não pode falar assim: isso não está no meu caderninho, não está no meu planejamento, então eu não vou orar. Ore, porque o que a Bíblia diz lá em Efésios 4,16? Vamos ler juntos? Usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Antônio Carlos que gosta quando eu falo isso, né, Antônio Carlos? Que a oportunidade é careca. O que significa isso? Ela passa e você não consegue agarrá-la pelo cabelo, não. A oportunidade é lisa, é careca. Ela passou, se você não aproveitou, foi-se. A oportunidade é careca. Isso é um ditado. Agora, o que Deus está nos dizendo através da sua palavra é que nós não podemos perder as oportunidades. Irmãos, os dias são maus. Alguém aqui discorda que os dias são maus? Os dias que nós estamos vivendo? O coração das pessoas, as notícias que nós vemos? Às vezes a gente pensa que Deus tem sido mais generoso com o Brasil e o mundo do que ele foi com Sodoma e com Gomorra. Os dias são maus. Os dias são maus. Mas se os dias são maus, o que devemos fazer? Chorar? Arrancar os cabelos? Não. Se os dias são maus, nós devemos aproveitar as oportunidades. E queridos, lutas, problemas, imprevistos e crises são oportunidades de semearmos em oração. Você não planejou aquilo, não estava no seu caderninho, não era uma campanha, você não consagrou um jejum, mas aquilo apareceu. Ore. Ore no seu local de trabalho, ore no trânsito. Só não pode orar de olho fechado quando estiver dirigindo, mas ore. Porque cada oração é aquela moedinha que você está colocando ali, que você vai colher aqui, vai colher para a eternidade, e você vai abençoar vidas. Não raro, a sua própria vida. De maneira que a oração é um investimento que pode ser feito tanto de forma planejada, quanto de maneira espontânea. Em quarto lugar, nós podemos dizer que a oração é um investimento que pode ser infinitamente diversificado. Quando a gente encontra um especialista em finanças e a gente quer investir o nosso dinheirinho, ele fala assim: olha, você precisa diversificar. Até um ditado que diz: não ponha todos os ovos no mesmo cesto, porque se o cesto cair, você perde tudo. Então coloca um pouquinho em cada cesto, e aí o gerente do banco, ou o especialista, ou o amigo vai falar: olha, você pode investir um pouco nisso, investir um pouco naquilo, porque se esse aqui não estiver bem, aquele outro vai render. É a diversificação. Agora, nenhum investimento financeiro, nenhum investimento material se compara ao investimento em oração, porque o investimento em oração pode ser infinitamente diversificado. Meus irmãos, talvez nós só possamos apoiar financeiramente um certo número de projetos ou de pessoas, mas não há limites para as nossas orações. Graças a Deus, eu sei que muitos membros desta igreja ajudam financeiramente. Tem um PAN de missões mundiais, missões nacionais, missões estaduais, ou colaboram com o Atoto, ou colaboram com a Cristolândia. Mas, por mais que a gente queira abençoar projetos, há uma certa quantidade de projetos que a gente pode mandar um dinheiro. Mas não há limites para projetos que a gente pode abençoar em oração. Verdade ou não? Então a oração é o melhor investimento que há, porque ele pode ser diversificado
ao infinito. Quem nos ensina isso é Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 6. Quero que você leia junto comigo. Vamos lá? Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. O autor de Eclesiastes está falando sobre diversificar o investimento. Ele está falando assim: olha, você tem duas sementes. Você pode plantar uma e regá-la, mas você não sabe se ela vai dar o fruto. Ou você pode pegar a outra e regar, mas você também não sabe se ela vai prosperar. Então o melhor que você pode fazer é plantar as duas e cuidar das duas. Porque na pior das hipóteses, uma vai frutificar e a outra não, mas na melhor das hipóteses, as duas vão frutificar. Então o que a Bíblia está nos ensinando aqui é isso: diversifique. Às vezes um irmão fala para mim assim: pastor, eu estou procurando emprego. E eu digo: olha, pegue o currículo e envie para o maior número possível, porque você não sabe qual é a porta que vai se abrir. E se abrir 10 portas é melhor do que não abrir nenhuma. E se Deus fechar a porta, não arrombe. Mas se Deus abrir a porta, passe por ela com coragem, porque foi Deus que abriu. Irmãos, isso é uma lição, é um princípio espiritual, é um segredo de oração. Nós podemos diversificar esse investimento, orar pelos missionários, orar pelos nossos parentes, pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos, orar pela igreja, pela construção, orar pela nação, orar por tudo. É um maravilhoso investimento. Não há investimento neste mundo que se compare à oração, no que diz respeito à sua capacidade de ser diversificado ao infinito. E finalmente, a oração pode ser o melhor investimento da sua vida. Vamos recordar as palavras de Cristo no Sermão da Montanha? Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Há uma lenda que fala sobre Tomé, um dos apóstolos de Cristo. De acordo com essa lenda, Tomé foi evangelizar na Índia. Não há nenhuma prova, nem na Bíblia, nem nos livros históricos, mas há uma tradição muito forte de que Tomé foi evangelizar na Índia. E segundo a lenda, lá na Índia tinha um rei chamado Godofares. E Tomé convenceu o rei de que se ele lhe desse dinheiro, Tomé construiria para ele o palácio mais lindo que qualquer rei já tinha visto. O rei concordou, pelo jeito Tomé era bom de lábia, né, irmãos? Aí o rei concordou e foi dando dinheiro para o Tomé, acreditando que o Tomé estava construindo em algum lugar. Na inauguração ele ia ver. Mas todo o dinheiro que o rei dava para o Tomé, aí o Tomé distribuía para os pobres. E finalmente, o rei foi ver, cadê o palácio? Não tinha palácio, mandou prender o Tomé. Vou executar o Tomé, vou cortar a cabeça do Tomé porque ele me enganou, não tem palácio nenhum. E na noite antes da execução do Tomé, o rei Godofares teve um sonho, e ele sonhou que ele estava no céu e tinha anjos, e ali um palácio muito bonito, e ele perguntou para o anjo: mas que lugar esplêndido é esse? E o anjo respondeu: esse é o palácio que o Tomé está construindo para o rei Godofares. Aí o rei acordou do sonho e mandou soltar o Tomé. Era o que estava escrito aqui, não é? O palácio estava sendo construído. Ele dava o dinheiro, e o dinheiro ia para os pobres, ia para os necessitados. O palácio estava sendo construído, mas não na terra. Estava sendo construído lá no céu. Jesus disse que quando a gente investe em oração, a gente investe em vidas, a gente investe no reino de Deus, a gente está construindo casas no céu. A gente está
acumulando tesouros no céu. Irmãos, aqui Jesus estava falando sobre galardão. A salvação é de graça, mas o galardão é por merecimento. Salvação é herança, galardão é recompensa. E então, às vezes, a gente está tão preocupado em ter uma casa bonita aqui na terra, mas onde nós vamos morar quando chegarmos no céu? Quando criança, ouvi a história de uma crente, e ela tinha uma empregada doméstica que também era crente, e um dia a irmã morreu, chegou no céu, e o anjo veio recebê-la e disse: bem-vinda, eu sou o anjo encarregado de levar a senhora para a sua morada. E foram andando lá pelas ruas de ouro, e aquela mulher admirando assim, cada casa, cada palácio, um espetáculo. E a mulher pensando, como será a minha casa aqui no céu? A certa altura, eles passaram na frente de uma casa que era a casa mais linda do céu inteiro. Aí a irmã falou: gente, quem mora nessa casa? Deve ser o Pedro, deve ser o Paulo, deve ser alguém aí muito famoso. Aí o anjo disse: ah, a senhora conhece. Lembra que a senhora lá na terra tinha uma empregada doméstica que trabalhava na sua casa? Pois é, ela também era crente. E ela morreu antes da senhora, e ela está morando aqui agora. A irmã ficou feliz da vida, porque ela pensou: se a minha empregada está morando nesse palacete, eu mal posso esperar para chegar na minha casa. Foram andando, chegar lá na periferia do céu. Lá no cantinho do céu. E tinha uma casa pequenininha, mirradinha. Não era feia, porque no céu não tem casa feia, amém? Mas era pequenininha, mirradinha. Aí o anjo enfiou a mão no bolso, tirou a chave, deu para a irmã e falou: ó, chegamos, essa aqui é a sua casa. A mulher armou um barraco. E disse: seu anjo, para tudo, tem alguma coisa errada aí? Não é possível. Passamos lá na frente da casa da minha empregada e ela está morando naquele palácio no centro do céu, bem localizado, pertinho do trono do Cordeiro. E eu estou aqui nessa longura e nessa casinha, deve ter alguma coisa errada. E aí o anjo explicou para aquela irmã o seguinte: olha só, minha senhora, aqui em cima a gente constrói a casa com o material que vocês mandam lá de baixo. Aqui em cima no céu, a gente constrói as casas com o material que vocês mandam lá de baixo. A sua empregada doméstica mandou tanta coisa boa aqui para cima, que deu para construir aquela mansão e sobrou material. Mas com tanto que a senhora mandou, a gente só conseguiu fazer essa casinha e com muito esforço. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde você os desfrutará pela eternidade, onde a ferrugem não estraga, onde o ladrão não rouba. A oração pode ser o melhor investimento na sua vida. Na verdade, a oração deve ser o melhor investimento da sua vida. Qual é o principal trabalho do crente? É orar. Deus deu muitos dons. Um vai tocar, outro vai reger, outro vai cantar. Um vai trabalhar aqui na portaria, o outro vai operar o som, a imagem. Aquele vai ser um evangelista, um pregador da palavra. Mas o principal trabalho de todos os crentes é a oração. Nunca diga: eu não sei fazer nada, eu não posso fazer nada. Não, meu querido, não, minha querida, o principal você pode fazer é a oração. A oração não é a única coisa que você pode fazer, mas é a primeira coisa que você deve fazer. Invista em oração. Se você investir em oração, você vai ver os resultados aqui, mas você também vai ver os resultados lá. 1 minuto investido em oração rende bênçãos pela eternidade. E a gente nem imagina o que Deus vai fazer em resposta às nossas orações. A oração é a oportunidade que temos de transformarmos minutos e horas em recompensas eternas. Veja que maravilhosa verdade. A oração é a oportunidade que temos de transformarmos minutos e horas em recompensas
eternas. Então, irmãos, sejamos investidores espirituais. Sejamos homens e mulheres de oração.
aleluia.